Muito boa tarde a você que estava assistindo o Tribuna Livre com a Adriana Ferreira, com o Léo Apolinário. A partir de agora, até o meio-dia, tem muita informação e notícia aqui no Rede Notícia, primeira edição. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 2 minutos. Estamos em transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1 e na sintonia da América FM em 107,1. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você também nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Lembrando que a gente também tem um canal exclusivo no YouTube. É só você entrar, pesquisar Rede Notícia TVH, Rede Notícia TVH, se inscreva, lá você consegue acompanhar as entrevistas na íntegra e também os programas, né, também na íntegra. É só você se inscrever e pesquisar Rede Notícia TVH no YouTube. 12 horas e 3 minutos e a gente começa o Rede Notícia primeira edição falando da audiência pública que está acontecendo agora na Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa audiência pública acontece para debater a proposta do governo estadual de privatização da Copasa. O clima está quente por lá e é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está já na nossa tela. Giovanni, muito boa tarde. Clima quente por aí e estava prevista a participação do presidente da Copasa nessa audiência, o Fernando Passalio. Afinal de contas, o presidente está ou não está na audiência, Giovanni? Muito boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Sim, o presidente da Copasa, ele está presente aqui na Assembleia Legislativa. André e Janaína, e qualquer movimento ali que ele faz, ele é vaiado pelos servidores. Realmente o clima de muita tensão, né? Tensão e greve que marcam aqui a Assembleia durante esse debate sobre a privatização da Copasa. Clima de muita tensão, viu? Então veja bem, a reunião ordinária prevista para as 10 horas da manhã de hoje, ela foi cancelada e cerca de 6 mil servidores eles acompanham aqui neste momento, viu? Então veja bem, às 11h25 teve início aqui a audiência pública para discutir a proposta do governador Romeu Zema de privatização da Copasa. Em meio às discussões sobre a PEC que retira a obrigatoriedade do referendo popular para a desvinculação da empresa. A audiência ela foi solicitada pelo presidente da Comissão do Trabalho, o deputado Betão, também pelo deputado Celinho, do Sindropcel, também pela deputada Ana Paula Cerqueira, do Rede, e a Beatriz Cerqueira, do PT. Segundo Betão, o objetivo é fortalecer a mobilização contra a PEC do referendo, que já foi aprovada pela CCJ e pela Comissão Especial e segue para a deliberação em primeiro turno do plenário. O deputado Betão, ele disse em bom tom que é contra a privatização. Então veja bem, além da PEC, tramita aqui na casa um projeto de lei que trata diretamente da desestatização da Copasa e também de autoria do governador Zema, aguardando a designação de relator da CCJ. Então já foram realizadas 3 reuniões, somente 2 foram aceitas. Hoje à tarde terá outra reunião. Então nós vamos continuar acompanhando, né, como que vai ficar tudo aí sobre a privatização da Copasa e, claro, tudo aí também sobre o Propag. André e Janaína, é com vocês. Giovanni. E parlamentares da Assembleia de Minas Gerais voltam a discutir o destino da Copasa no estado. As informações com a repórter Gabriela Salles. Os trabalhos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais voltam nesta quarta-feira com a proposta de emenda à Constituição
a PEC 24. O tema tem gerado impasse entre governo e oposição, que promete usar todos os mecanismos regimentares para barrar a votação. Para alterar a Constituição Mineira, o governo precisa de 48 votos favoráveis de um total de 77 deputados. A deputada Leninha destacou que há duas frentes claras na casa, uma favorável à proposta e outra contrária à transferência do controle da Copasa. Do ponto de vista regimental, a gente vai usar todos os mecanismos que nós temos internos na casa para fazer obstrução, para tentar empurrar um pouco a votação, para ver se a gente mobiliza mais parlamentares para estar votando conosco, né? A gente sabe que o governo precisa de um número qualificado, então a gente também tem dúvida, né, de fato, porque tem posições de alguns parlamentares que não pertencem ao bloco de oposição, que são favoráveis à manutenção do referendo e são favoráveis à privatização. Enquanto o governo tenta garantir os 48 votos necessários para a aprovação da proposta, a oposição garante que vai obstruir a pauta e pode até acionar a justiça. O regimento da Assembleia exige um cumprimento de 6 reuniões plenárias antes da apreciação da PEC. A base governista tenta garantir o quórum para realizar todas as sessões e votar a proposta ainda nesta quinta-feira, enquanto a oposição busca atrasar o processo e promete acionar a justiça caso a PEC seja votada. Vamos entrar principalmente no Tribunal de Contas, quem sabe no Supremo, né? Nós estamos falando de processos que a gente vai construir até semana que vem, coletivamente, para a gente tentar ainda, né, nessas formas legais, barrar essa alteração na Constituição. Também nesta terça-feira, a Comissão de Administração Pública da Assembleia de Minas aprovou um requerimento que pede a quebra de sigilo de documentos da Codemig e decidiu convocar nova audiência pública para ouvir representantes do governo sobre a situação da companhia. Eu acredito que o valor da Codemig é o suficiente para poder o Estado de Minas Gerais aderir ao Propag pagando 20% da dívida. Até um valor até maior do que isso, que não necessitaria de estar discutindo essa PEC, né, a PEC 24, que, como nós estamos fazendo aqui na Assembleia. E agora pela manhã, o governador em exercício de Minas Gerais, Matheus Simões do Novo, comentou sobre a possibilidade da oposição buscar judicializar a PEC da Copasa. A declaração foi dada agora há pouco na cidade administrativa. Vamos ver e ouvir. Quem tem condição de permitir a venda da Copasa são os deputados. Eu espero que os deputados que percam a votação saibam que a gente não ganha toda a votação. O governo está confiante que a base será suficiente para aprovar a privatização da Copasa, porque ela é no interesse dos mineiros. Os mineiros ganharão com isso. Ganharão dinheiro para investimento em infraestrutura e ganharão serviço de saneamento de água de melhor qualidade e maior velocidade. E no processo democrático, a última vez que eu consultei o PT, ele mesmo dizia que quando a gente perde a eleição e a votação, a gente deve aceitar o resultado. Tenho certeza que os deputados vão saber fazer o que eles mesmos pregam. Se perderem a votação, aceitar o resultado. O que a gente vai esperar é que o clima está ficando quente. Está ficando muito quente, né? Cada vez mais quente. E era o normal e natural, né? Nós estamos falando de uma empresa, uma estatal importante do Estado, se está uma discussão, e a gente sabe que a privatização é por maioria simples. A quebra da PEC, né, a proposta de emenda da Constituição, são 3/5. Se ele passar a PEC, a privatização já passou. É fato, é por isso que há toda essa mobilização em termos de não deixar fazer com que a PEC chegue em plenário para votar. Tem gente dizendo que passa, tem gente dizendo que está faltando. 2 sessões extraordinárias, faltou o quórum. Isso pode ser algum indicativo também. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser negociada dentro da Assembleia. Com certeza. E o governo de Minas Gerais enviou o projeto de lei que prevê o orçamento do Estado para o ano que vem, justamente para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o projeto de lei, o déficit orçamentário do Estado em 2026 será de 5 bilhões e 200 milhões de reais. A projeção das receitas de Minas Gerais para o ano que vem é de 141 bilhões e 700 milhões de reais. Já as despesas totalizam 146 bilhões e
900 milhões de reais. Na mensagem encaminhando o projeto de lei do orçamento, o governador Romeu Zema destaca que o déficit projetado para o próximo ano é inferior ao de 2025, que chegou a 8 bilhões e 600 milhões de reais. Ainda de acordo com o texto, a diminuição no déficit é resultado do aumento de 12 bilhões e 700 milhões de reais na arrecadação mineira, acompanhado de um incremento menor das despesas em 2026 do que em relação a 2025. Ainda falando do governo do estado, o governo de Minas Gerais apresentou agora pela manhã, na cidade administrativa, a prestação de contas de um ano do acordo de reparação do Rio Doce, que substitui o antigo acordo de repactuação de Mariana. Como eu falei, a apresentação foi feita pelo governador em exercício de Minas Gerais, Matheus Simões, na cidade administrativa em Belo Horizonte. E é para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Erlane Grace, que nos traz mais informações. Muito boa tarde, Erlane. Boa tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham. André, esse acordo ele prevê mais de 81 bilhões de reais em investimentos sociais, econômicos e ambientais, com ações em obras, infraestrutura, saneamento, saúde e meio ambiente. E entre os destaques estão a duplicação da BR-356 entre Ouro Preto e Mariana, obras de conservação viária em municípios atingidos e entrega de kits de máquinas para as prefeituras. No saneamento, o programa lançado vai levar água potável e esgoto tratado a 200 municípios. E na saúde, 38 municípios tiveram seus planos de ação aprovados e o plano estadual está em fase final. No meio ambiente, foram iniciadas ações de reflorestamento, revitalização do Rio Doce e fiscalização ambiental, além da criação de um fundo de 750 milhões de reais para iniciativas futuras. Para comentar mais sobre os resultados e os próximos passos do acordo, vamos ouvir o governador em exercício, Matheus Simões. A frente saúde está atrasada. Nós já apresentamos, o Estado do Espírito Santo também já apresentou a nossa proposta do investimento em saúde. Nós estamos falando de bilhões de reais que vão ser dedicados à saúde ao longo desses anos. Já temos 250 milhões de reais para investimento imediato em Minas Gerais, mas eu só posso liberar esse recurso quando a União aprovar o nosso plano, porque isso é feito a 3 mãos, União, Estados e os municípios que vão ser beneficiados. Então esse talvez seja o atraso que nos preocupa mais. Nossa equipe, tanto da saúde quanto da equipe do comitê, está em contato constante com o Ministério. A gente entende que o Ministério tem dezenas de outras coisas para tratar, mas a gente tem pedido a eles uma atenção, especialmente para que a gente pudesse começar o desembolso, a entrega do dinheiro ainda esse ano. As prefeituras estão passando por um momento de muita dificuldade. A gente viu aqui o prefeito de Ipatinga, o prefeito Gustavo, falando da importância para esses municípios de que o recurso entrasse ainda esse ano. Então não é uma questão de não acontecer o investimento, ele vai acontecer. A gente só está pedindo para que ele possa acontecer mais rapidamente com a liberação pela União. Além disso, foi criada a Instância Mineira de Participação Social do Rio Doce, que é um espaço para ouvir diretamente as comunidades, povos tradicionais e instituições de justiça sobre a execução das ações de reparação. E para 2026 estão previstos repasses para assistência social, saúde, projetos de biodiversidade, retomada da pesca, reflorestamento, revitalização aquática e também recuperação produtiva de propriedades rurais. E para mais informações sobre esse acordo, elas estão disponíveis no portal mg.gov.br/Rio Doce. André, Janaína, volto com vocês. Obrigado, Erlane. Obrigada, Erlane. E a Prefeitura de Belo Horizonte lançou nesta terça-feira o programa Ilumina BH, que vai modernizar e ampliar o sistema de iluminação pública da capital mineira. O projeto prevê a instalação de 25 mil novas luminárias e o reforço da potência luminosa em 11 mil pontos já existentes, alcançando mais de 1.000 quilômetros de vias em toda a cidade. O investimento total estimado é de R$ 200 milhões até 2028.
O prefeito Álvaro Damião, ele fez o lançamento simbólico do programa ao acionar a nova iluminação na pista de caminhada da Avenida Risoleta Neves, a Via 240, no bairro Novo Arão. Segundo ele, o objetivo é unir segurança, eficiência energética e valorização dos espaços públicos. No bairro Arão Reis. Vamos ver e ouvir o prefeito Álvaro Damião. Iluminação pública é segurança pública. Você iluminar uma via como essa aqui que a gente está agora, e vocês perceberam a diferença sem a iluminação e com a iluminação, é você dar a qualidade de vida para as pessoas que precisam, por exemplo, caminhar à noite. A mulher, principalmente, né, que mora aqui na região, que quer fazer uma caminhada à noite, e às vezes ela é atormentada pelas pessoas que passam pelo local por causa da iluminação. A iluminação, ela espanta as pessoas que querem, de alguma forma, molestar o outro. Então, segurança pública também é iluminação pública. Quando a gente está trabalhando a segurança da cidade, a gente não pode trabalhar a segurança da cidade sem falar de iluminação pública. O Ilumina BH tem 10 eixos de atuação, que inclui ações como o projeto BH Mais Clara, para eliminar pontos escuros, luz na educação, voltado para o entorno das escolas, esporte iluminado, para quadras e campos de esportes, e memória iluminada, que valoriza monumentos e imóveis tombados. Coordenado pela SUDECAP, em parceria com a BHIP, que é responsável pela parceria público-privada da iluminação pública de Belo Horizonte, o programa dá continuidade à modernização que já substituiu 100% das lâmpadas antigas por tecnologia LED, o que reduziu em 55% o consumo de energia e gerou uma economia de 150 milhões de reais entre os anos de 2020 e 2025. As obras já começaram em diversas regiões, incluindo as avenidas José Cândido da Silveira, Risoleta Neves e Vilarinho, além da restauração dos postes do viaduto de Santa Teresa e da iluminação do entorno do Parque Municipal Américo René Gianetti. A gente vai para um breve intervalo e, na volta, vamos falar um pouco sobre a prisão de um dos suspeitos de assassinar um policial militar aqui em Belo Horizonte. Agora na capital mineira, 12h, 19 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte e América FM, e agora em Belo Horizonte, 12h e 22 minutos. Será velado daqui a pouco, a partir da 13h, no cemitério Parque da Colina, aqui em Belo Horizonte, o corpo de Vinícius de Castro Lima, cabo da Polícia Militar, assassinado na tarde de ontem ao tentar evitar um assalto a uma concessionária de veículos na região do Barreiro, na capital mineira. Vamos novamente conversar com a repórter Erlane Grace, que nos atualiza mais sobre esse caso, porque a polícia, né, Erlane, conseguiu prender um dos suspeitos de participação nesse assassinato, né, Erlane? Nos dê mais detalhes, por favor. A Polícia Militar de Minas Gerais continua nesta quarta-feira as buscas pelo segundo suspeito envolvido na morte do cabo Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, ocorrida, né, gente, na tarde de ontem, quando ele tentou impedir um assalto em um estabelecimento comercial no Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um dos suspeitos do assassinato, identificado como Jefferson Anísio da Silva, de 37 anos, foi preso ainda na tarde de ontem, horas após o crime na BR-381, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O tenente-coronel Glauber Paixão apresentou detalhes de como a polícia conseguiu chegar até o Jefferson Anísio. Vamos ouvir. Nós conseguimos aí fazer a identificação da motocicleta que foi utilizada para a fuga dos suspeitos, e de posse da informação da motocicleta nós conseguimos aí identificar o principal suspeito. A partir deste momento nós iniciamos uma outra série de diligências que culminaram aí com a abordagem desse suspeito na BR-381. Ele já tentava aí fugir da região metropolitana de Belo Horizonte. No momento da abordagem aí, esse suspeito foi encontrado com uma pistola calibre 9mm raspada com 27 munições do mesmo calibre.
Foi encontrado também com ele aí 6 aparelhos celulares aí. E é importante a gente frisar que a gente está realizando diligências aí no intuito aí de buscar entender qual que é a origem desses aparelhos celulares. E também encontramos aí na carteira desse suspeito o documento falso da motocicleta que foi utilizada para a fuga. Esse suspeito ele possui aí 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio e também o veículo que ele foi encontrado, que é um Fiat 10 de cor vermelho, esse veículo também é produto de crime. É um veículo aí com placa clonada que também foi produto de furto. O tenente-coronel também explicou como ocorreu a dinâmica do homicídio do cabo Vinícius de Castro. Segundo as informações repassadas por ele, o militar havia saído para almoçar com 2 amigos e, após a refeição, o policial foi até uma concessionária de veículos de propriedade de um desses amigos. E quando o dono percebeu que havia um assalto em andamento, gritou, alertando sobre uma ocorrência. Segundos depois, o policial foi alvejado e morreu no local. Vamos acompanhar. O militar, ele saiu para almoçar com 2 amigos. Ao retornar desse almoço, ele chegou até o estabelecimento comercial que é de propriedade de um dos amigos dele. Este amigo, ao desembarcar do veículo, ele percebeu que o estabelecimento estava sendo vítima de um assalto, né? As pessoas que estavam dentro do estabelecimento estavam sendo vítimas de um assalto. Ele retornou e gritou, né, que era assalto. A partir daí, todas as pessoas que se encontravam no local, algumas correram, outras agacharam, e é difícil a gente entender como foi a dinâmica dos fatos, porque ninguém conseguiu enxergar. Mas o policial militar, ele desce do veículo, ele tenta reagir à ação criminosa, infelizmente ele é alvejado, vem a óbito no local. Os criminosos, eles fugiram em uma motocicleta Sahara de cor marrom, cor clara. As testemunhas acionaram a polícia militar. A cerimônia de despedida do cabo Vinícius de Castro está prevista para ocorrer daqui a pouco, à 13h, na capela do cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Sintra, na região oeste de BH. O sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo cemitério. Por meio de nota, a Polícia Militar publicou nas redes sociais uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos do policial assassinado. Na mensagem, a corporação ressaltou que o militar dedicou sua vida à missão de proteger e servir a sociedade mineira, atuando sempre com coragem, profissionalismo e compromisso com a instituição. Volto com vocês, André, Janaína. Obrigado, Erlene. Que tristeza, né, Janaína? Com certeza. Meu Deus. E a Justiça determinou a prisão preventiva de Matheus Henrique Santos Rodrigues, preso por assassinar a ex-companheira, a mulher trans Cristina Maciel Oliveira, de 45 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. Na decisão proferida após uma audiência de custódia realizada na manhã de hoje, o juiz Leonardo Damasceno entendeu que a conversão é necessária por causa da periculosidade do agressor, pela reincidência nos crimes e pela extrema gravidade do crime. Ainda na decisão, o magistrado disse ainda que o acusado decidiu ceifar a vida da ex-companheira por um sentimento de posse. Durante a audiência de custódia, Matheus Henrique Santos Rodrigues afirmou que é dependente químico e sofre de transtorno de ansiedade e nervosismo. A defesa do suspeito solicitou que ele fique em cela separada ou isolada dos demais presos, pedido que foi inicialmente concedido pela Justiça. Cristina Maciel Oliveira foi espancada até a morte em uma calçada da Rua Padre Pedro Pinto, uma das mais movimentadas de Venda Nova, na tarde da última segunda-feira. E a Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu um grande arsenal de armas e munições durante uma operação realizada na tarde de terça-feira em Ponte Nova, na Zona da Mata. A ação, denominada Operação Circuito Fechado, foi executada pelo Pelotão Tático Móvel e cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 endereços, nos bairros Primavera e Guarapiranga. Durante as buscas, os policiais localizaram armas de alto poder de fogo, mais de 800
400 munições de vários calibres e aproximadamente R$200 mil em espécie. 2 homens, um de 74 e outro de 38 anos, foram presos e conduzidos à delegacia. Entre o material recolhido estão um fuzil, 2 carabinas e uma espingarda calibre 12, além de carregadores, cartuchos e acessórios de armamento. Todo o armamento e as munições foram encaminhados à Polícia Civil, que vai investigar a procedência do material e a possível participação dos suspeitos em outras ocorrências criminais na região. 12 horas e 30 minutos. O STF, Supremo Tribunal Federal, publicou hoje o acórdão que condena o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do núcleo 1 da trama golpista. A partir da publicação, começa a contagem de prazos para os recursos da defesa. E a gente vai agora ao vivo a Brasília para conversar com a Carla Gamba, que vai dar os detalhes, né, sobre essa publicação. Carla, quais são os próximos possíveis passos da defesa agora? Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos escutam ou nos assistem. Esse acórdão foi publicado hoje e aí o prazo, que é de 5 dias para a defesa recorrer, para as defesas, né, de cada um dos condenados, ele começa a contar a partir de amanhã. São 5 dias corridos, não são 5 dias úteis. Então, a partir de amanhã, contados 5 dias corridos, as defesas, cada advogado desses réus, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Heleno, o general Braga Neto, todos que a gente acompanhou, inclusive, esse julgamento em setembro, né, eles têm esse prazo de 5 dias para apresentar esses recursos. Esses recursos, eles funcionam como os chamados embargos de declaração. É um nome bem popular, ficou muito popular, muito conhecido, né, do público geral. O que acontece? Esses embargos de declaração ou embargos declaratórios, eles são uma espécie de recurso que permitem que a defesa ela questione alguns pontos da decisão ou peça esclarecimentos sobre o que consta no acórdão, mas ela não permite, é um tipo de recurso que não permite que a defesa questione o mérito da decisão, ou seja, não é possível para as defesas pedirem que seja mudado algo do que foi decidido no mérito, ou seja, condenar, pedir que não sejam condenados. Então, ele não permite essa mudança na condenação, mas é um recurso bastante utilizado também pelas defesas para ganhar tempo, né? Esse prazo de 5 dias, como eu disse, começa a correr a partir de amanhã. Apresentados esses recursos, né, e findado esse prazo de 5 dias, aí vem o ministro Alexandre de Moraes, que tem um prazo aí de cerca de... O ministro, na verdade, ele vem não utilizando os prazos, né? Ele vem sido muito célere nessas respostas. Então, após esses 5 dias, Alexandre de Moraes, que é o relator, começa a decidir em cima desses pedidos dos advogados. Carla, agora também durante a tarde, ainda falando da família Bolsonaro, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai se reunir e pode votar a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, né? Há grande expectativa acerca disso também, né? Exatamente, André. Agora, a partir das 14 horas, começa essa reunião do Conselho de Ética da Câmara. E a tendência aqui em Brasília, o que a gente tem ouvido, é que foi costurado um acordo favorável ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, ele deve se livrar dessa cassação deste mandato. O deputado que continua nos Estados Unidos e o prazo que é previsto ali regimentalmente pela Constituição para que um deputado seja afastado, perca o seu mandato pela quantidade de faltas presenciais, ele ainda está um pouquinho longe. Então, ele ganhando aí essa manutenção do mandato, ele deve continuar pelo menos até o início do ano que vem como deputado, sem a possibilidade de cassação por falta. Carla Gamba, à tarde no Rede Notícias, segunda edição, você atualiza sobre esse caso e traz mais notícias aí direto da capital federal. Uma boa tarde para você. Boa tarde.
12 horas 34 minutos, a gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Minas Gerais, Alexandre Bahia. Vamos falar sobre esse terrível assassinato que aconteceu na segunda-feira em Venda Nova. Daqui a pouco, depois do intervalo. Doze horas e 37 minutos, a gente volta com a Rede Notícia Primeira Edição e vamos agora conversar com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Minas Gerais, professor e doutor Alexandre Bahia. Doutor, obrigado pela sua presença. A gente não pode se furtar de falar de defesa de direitos humanos, principalmente onde nós estamos, uma emissora de comunicação cristã, católica. A gente não pode se furtar sobre hipótese nenhuma de falar de direitos humanos. Cenas que se espalharam pela nossa capital desse cruel assassinato, esse feminicídio que aconteceu em Venda Nova, dessa morte dessa mulher trans, espancada até a morte pelo ex-companheiro. E a gente estava até tirando essa dúvida, doutor, é a primeira coisa que a gente quer falar. Ficava essa dúvida, porque a Cristina é uma mulher trans, né? E ficou essa dúvida, será que pode ser tipificado como um feminicídio ou não? Já queria que o senhor tirasse essa dúvida para falar justamente sobre essa defesa, né? Porque tem que ser algo que a gente tem que defender a vida e defender a punição severa para quem pratica esse tipo de crime bem covarde como foi. Muito boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, esse caso não é isolado. A gente tem a questão da transfobia que leva à morte de pessoas trans. O Brasil é um campeão inveterado nesse sentido. Então, o caso dela especificamente me parece que pode sim ser classificado como feminicídio, porque a gente tem decisões do STJ, de outros tribunais, entendendo que se a violência ela se dá contra uma mulher, seja uma mulher cisgênero ou trans, o tipo penal do feminicídio, que foi alterado ano passado, né, criado um tipo específico para feminicídio, pode abarcar se a violência se deu em razão da condição dela de mulher. Então, a gente tem ali uma violência que envolve questão doméstica, de um relacionamento que eles tinham terminado, então, portanto, ela poderia estar abarcada tanto pela Lei Maria da Penha quanto pela Lei do Feminicídio. E, doutor, a sensação que a gente tem quando eu vi as imagens, né, desse crime brutal, é a sensação que o suspeito ali, ele tem a sensação de impunidade, porque ele comete isso 2 horas da tarde, uma das avenidas mais movimentadas aqui da região de Venda Nova, vários carros circulando, passando. A gente sabe que tem leis mais rígidas, mas fica essa sensação de impunidade também. Hoje mesmo foi decretada a prisão preventiva dele, né? As leis estão realmente mais rígidas, mas ainda ocorrem muitos crimes. O Brasil é o 5º país que ocorre mais feminicídio, né, em todo o mundo. Por que isso ainda, doutor? Acho que a gente tem várias questões, mas certamente uma cultura machista que discrimina mulheres. E a mesma cultura que discrimina mulheres também discrimina pessoas LGBT. Homofobia e machismo, eles estão lado a lado. E essa certeza da impunidade, infelizmente, é muito clara quando a gente trata de pessoas trans, principalmente, porque a gente sabe que dificilmente esses casos vão ser levados à justiça. A maior parte dos casos de violência contra pessoas trans sequer chegam a constituir inquérito policial. E quando vira um inquérito, a motivação homofóbica ou transfóbica, ela sequer consta, muitas vezes, desses casos. Em Belo Horizonte, a gente teve um caso muito parecido ano passado, em que o réu acabou de ser condenado pelo júri, foi condenado a mais de 15 anos de prisão, mas não há ali a questão do feminicídio e nem da motivação envolvendo homofobia. Ele foi preso e condenado como homicídio, apenas uma qualificadora pelo motivo torpe. Mas falta ainda, me parece, por parte de todos os órgãos do judiciário, a compreensão da gravidade do problema. A lei do feminicídio ela é um grande avanço, assim como a Lei Maria da Penha é um grande avanço, já há mais tempo, né? Mas ainda falta uma preparação maior dos órgãos de aplicação da lei para levar a sério a questão da violência contra mulheres em geral, mas também contra pessoas trans. Isso que eu ia colocar e citar agora. A gente fala muito de homofobia, se fala em transfobia, e se dizendo que a maioria desses casos de agressões e de violência cometida contra as pessoas trans no Brasil, a gente não está falando de mulheres trans, podemos falar homens trans também estão incluídos nessa mesma triste realidade, nem se vira um inquérito. O que você acha que falta
falta legislação mais específica, faltam campanhas promovidas para o Estado para poder garantir a segurança dessas pessoas. Tem muito medo por parte dessas pessoas de procurar os órgãos de justiça e de polícia para poder denunciar? Bom, falta tudo isso, na verdade. Para começo de conversa, a gente não tem uma lei que fale sobre violência contra pessoas LGBT no Brasil. A gente tem uma decisão do STF de 2019, tomada na DO 26, mandado de junção, e continuamos sem nenhuma lei. A gente tem uma subnotificação imensa, apesar dos dados alarmantes que a gente tem sobre violência contra pessoas LGBT no Brasil, a gente sabe que menos de 1/3 deles são efetivamente denunciados, e não são denunciados porque boa parte dessas vítimas sabe que ela provavelmente vai ser revitimizada ao procurar um órgão de polícia. E, enfim, vai ser desmerecida, descaracterizada a violência que ela sofre, ela vai ser culpabilizada pela própria violência que ela sofreu, e muitos não procuram os órgãos de polícia para fazer um modus operandi bem parecido do que vive as próprias mulheres, né, doutor? Que são muitas vezes desencorajadas de seguir com denúncias, são encorajadas a voltar para casa do agressor, com o agressor junto, enfim, o processo é mais ou menos o mesmo, e também tem, como eu disse, a mesma raiz de um machismo estrutural da sociedade brasileira, que a gente ainda não... A gente hoje fala sobre isso, né? E eu acho que falar sobre isso é muito importante, mas até muito pouco tempo atrás a gente sequer falava sobre isso. A gente falava o contrário, né? Que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Eu tenho alguns dados aqui, doutor, só para quem nos acompanha, quem nos assiste e quem nos ouve também pela Rádio América, principalmente em relação ao feminicídio. No Brasil, 4 mulheres são assassinadas por dia, de acordo com o mapa da Segurança Pública de 2025, né? E de acordo com os dados, o número de feminicídios do Brasil teve aumento em relação ao 2023, em 0,69%, isso não levando em consideração aqueles casos que não são notificados, né? E aí eu vou pedir para o senhor falar essa questão desses casos subnotificados, que as mulheres não têm coragem de revelar o agressor, até mesmo porque eles são provedores. O que pode ser feito nas políticas públicas em relação a isso? Mas eu vou pedir para o senhor responder após o intervalo, tá certo? 12h44, a gente vai para o rápido intervalo e volta em instantes. Estamos de volta e seguimos aqui com o nosso Rede Notícia, conversando com o professor da Faculdade de Direito da UFMG e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, doutor Alexandre Bahia. A Janaína estava apresentando os dados, falando nesses dados horrendos que ainda nos colocam numa posição tão péssima, né, no Brasil. Você acredita que as mulheres estão denunciando mais, estão notificando mais, as trans também estão fazendo isso mais? É por isso que esses atos sobem dia após dia ou tem uma contra-reação também? Pois é, a gente continua tendo uma subnotificação muito grande, mas me parece que, por outro lado, as pessoas começam a tomar mais consciência dos seus direitos, então passam a exigir mais. É bem provável que exista um aumento da violência por pessoas que não aceitam que mulheres ou pessoas LGBT possam exercer cargos ou ter posições de destaque, enfim, mas me parece que a motivação principal é da própria consciência das pessoas de que elas têm direitos e esses direitos precisam ser respeitados, que é bom nesse sentido. Agora, quando a gente fala em violência contra pessoas, né, com violência de gênero, essa violência ainda é muito mais exacerbada, né, doutor? Porque quando a gente tem noção do que acontece, quando a gente tem acesso a imagens, como foi o que aconteceu desse crime tão brutal segunda-feira, a gente vê que a forma de extravasar essa violência, a forma de atingir essa pessoa, é como se estivesse querendo mesmo acabar e apagar essa pessoa do mapa, né? Sim, a violência contra pessoas LGBT, e particularmente contra pessoas trans e travestis no Brasil, ela tem um modus operandi específico, né? Ela tem um sujeito específico, que é essa pessoa trans, travesti, que coloca uma expectativa de vida, inclusive, de 35 anos. Meu né? Deus. No Brasil, mulheres trans têm uma expectativa de 35 anos, enquanto que o resto do país tem 74 anos de vida, né, de média. Mas também tem um jeito específico que essa violência, essa morte acontece. Ela acontece com excesso de violência. Então, não é um tiro que a pessoa toma, são X facadas, ou como esse caso aqui, ela foi morta com socos e pontapés no meio da rua, né? Que infelizmente não é novidade. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção de que esse caso ano passado, que agora foi julgado, também aconteceu no meio da rua, aqui em Belo Horizonte. Tem um caso muito famoso no Nordeste, a Dandara, que
foi há mais tempo, mas também aconteceu no meio da rua, com pessoas passando. E aí a gente fica pensando, às vezes, o seguinte, né? Uma coisa que eu vejo muitas mulheres trans discutindo. Se fosse, sei lá, um cachorro de rua que estivesse sofrendo a mesma violência no meio da rua, certamente alguém iria intervir. Mas como é uma pessoa trans, uma travesti, as pessoas simplesmente passam ao lado e deixam acontecer. E o tipo de violência, a gente sabe que existem vários tipos de violência psicológica, a violência financeira também, mas nesses casos a violência física é a mais recorrente, né, doutor? Pelo menos no caso de pessoas trans travestis, elas são vítimas desde a da adolescência, quando elas são expulsas de casa, elas saem da escola, então os maiores índices de evasão escolar são dessa população. Mais de 70% de mulheres trans travestis não têm ensino fundamental, né? E elas acabam indo para situações de muita vulnerabilidade. Mais de 94% delas vivem da prostituição como única forma de sobrevivência. Então, é claro que isso as coloca numa situação de maior vulnerabilidade a formas de violência muito mais graves, né, do que o restante da população. O caso da Cris é interessante porque ela era uma sobrevivente, ela sobreviveu ao presídio de Bicas, aqui na região metropolitana, que é um presídio que durante a pandemia sofreu uma onda de suicídios. Ela, então, consegue sair de lá, ela faz participa de um projeto de capacitação, consegue um emprego. Então, ela, assim, com mais de 40 anos de idade, ela era um ponto fora da curva, e aí a estatística vem e atropela. Agora, também, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre a questão do apagamento dessas pessoas, da memória dessas pessoas. Quando a gente tem acesso ao boletim de ocorrência desse caso, o registro do nome da Cristina está no nome do registro dela de natural, né? do sexo masculino. E que é uma outra baita violência que se comete contra essas pessoas, né? Você tem um apagamento e uma nova violência muito comum no caso de pessoas trans, travestis que não fizeram a retificação de nome, que é o uso do chamado nome morto, o nome com o qual essa pessoa não se identifica, e não do nome social, no caso da pessoa ainda não ter feito a retificação. E isso vai contra uma normativa do Ministério da Justiça, que é o chamado Protocolo Rogério, que exige que o nome social da pessoa seja respeitado. Aliás, tem que ser preenchido todo um formulário pela polícia para exatamente evitar coisas desse tipo. Mas, infelizmente, é a regra. E, muitas vezes, na hora que essa pessoa ela é sepultada, de novo, continuam colocando ali o nome morto dessa pessoa e não o nome com o qual ela se identificava. Agora, doutor, como que a comissão da OAB pretende atuar para a punição desse homem covarde, desse assassino covarde que ceifou a vida da Cristina de maneira tão brutal na última segunda-feira? Pois é, a comissão está acompanhando o caso. A nossa ideia é de, desde o início do inquérito, corrigir esse tipo de questão. Então, fazer contato ali com o delegado responsável, inclusive para que isso seja tramite perante a DECRIM, que é uma delegacia especializada em questões de violência contra pessoas LGBT, para que sejam respeitados ali o que foi estabelecido, por exemplo, no protocolo Rogério, que conste o nome social dela preferencialmente, né? O nome de registro pode ficar ali apenas por uma questão de formalidade, mas todo o inquérito deve girar pelo menos em torno do nome social dela. E também que essa motivação específica conste em todo o inquérito, inclusive a questão da tipificação do feminicídio. Porque está claro que foi um feminicídio, né? Quando ele afirma categoricamente, né, que não aceitar o relacionamento, afirma isso inclusive na audiência de custódia, e ainda vem com aquele subterfúgio, não, porque eu sou dependente químico, isso é aquilo outro, estou nervoso, como se isso justificasse tirar a vida de maneira covarde como foi feita. Está mais que claro que foi um feminicídio, né? Sentimento de posse, claro, né? Aceitava o término. O discurso é exatamente o mesmo de tantos homens que cometem exatamente os mesmos crimes contra suas ex-esposas, ex-namoradas, enfim, que é essa ideia de posse mesmo, e é por isso que existe o tipo penal específico do feminicídio, né? Que existe uma violência específica que mulheres sofrem por serem mulheres, e por isso eu preciso de enquadrar esses casos exatamente no artigo 121A do Código Penal, que fala sobre o crime de feminicídio. Nos casos em geral, mas também no caso da Cris, me parece bem claro, que é como tantos outros que, infelizmente, a gente conhece. Agora, se não houver essa pressão por parte da comissão e por parte da sociedade, esse crime pode passar batido e acontecer como o outro caso que você está falando. Ser um homicídio cruel, mas não ser tipificado como feminicídio, que é a pena praticamente que dobra. Ela é muito maior. Ela passa, no caso do feminicídio, a pena é de 20 até 40 anos, né? E no homicídio simples, ela é de 6 a 12, enfim.
Então, há uma questão específica aí que a gente precisa acompanhar, porque a estatística é justamente o inverso. A estatística é de invisibilização desses casos, de sequer ser feito um inquérito. Nesse caso, eu acho, existe inclusive esse inquérito, porque existe toda uma mídia que está levando isso para o público em geral, porque a gente sabe que a maior parte dos casos não chega sequer a ser feito um inquérito. Se é feito, ele não leva a nada. Muitas vezes é arquivado, conheço vários casos assim. Doutor, a gente sabe que tem o Disque Denúncia, que a pessoa, inclusive, pode fazer uma denúncia anônima, que é o 180, mas como que ela pode reagir, ela deve reagir, se ela se sentir vítima, né? Se ela for vítima também, qual que é o primeiro passo que ela pode dar nesse caso? Por exemplo, ela tem direito a seguir para uma delegacia de mulheres para poder ter um atendimento diferenciado, como é hoje prestado pela Polícia Civil? Com certeza. Procurar uma delegacia de mulheres, se for uma pessoa LGBT, procurar a DECRIM, que é essa delegacia especializada, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, né? Especializada em questões LGBT, fazer a denúncia no 180 também, eu acho extremamente importante, até para a gente poder gerar dados. A gente precisa de dados, porque se a gente não tem dados, a gente tem como cobrar políticas públicas, né? Mas é isso. E hoje as delegacias de mulheres, elas são uma grande conquista, na verdade. Elas têm uma série de mecanismos da Lei Maria da Penha para tentar assegurar aí essa mulher um mínimo de proteção. E dá para fortalecer, né, essa rede de apoio, as delegacias, Ministério Público, os postos de saúde, para esse atendimento a essas vítimas também, né, doutor? Sim. Né? E os médicos e todo o pessoal do serviço da área da saúde tem um papel muito importante nesse sentido, que é o de fazer, inclusive, denúncias de casos de violência, quando eles veem esses casos de violência. Eu acho que eles têm que ser tomados aí como grandes parceiros do sistema penal para poder a gente criar realmente essa rede de proteção às mulheres. Como o André mesmo brinca aqui em vários casos, quem está assistindo esse tipo de violência, se intrometa, né, doutor? Não deixe passar em briga de marido e mulher. Se mete a colher, sim. Não tem essa história, não, porque a gente fica pensando. E outra coisa também que a gente tem que colocar de maneira clara. A gente está falando de pessoas que têm direitos, que estão dispostos na Constituição Federal. Então, é algo absurdo a gente parar para pensar que ser humano que sofre um tipo de violência que está tipificada no Código Penal e que, muitas das vezes, as investigações não vão à frente. Isso é um absurdo, isso é um assinte, é um tapa na nossa cara como sociedade, né, doutor? Infelizmente, a gente gasta muito tempo e dinheiro público para perseguir determinados crimes que talvez não demandariam tanto, né? Existe um dado que fala que menos de 10% dos homicídios no Brasil são finalizados com uma sentença condenatória, né? Então, a gente talvez esteja com o foco errado na hora de pensar em polícia, que talvez deveria estar realmente cuidando de coisas que têm mais importância, como a vida, né? E não exatamente quantos gramas de uma determinada substância uma pessoa está portando. É verdade. 12 horas e 57 minutos, termina aqui o nosso Rede Notícia, primeira edição. Agradecendo o senhor, o professor da Faculdade de Direito da UFMG, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Minas Gerais, doutor Alexandre Bahia. Muito obrigado, as portas sempre abertas para o senhor. Acho que essa discussão tem que ser levada cada vez mais a sério e a gente realmente colocar na prática os direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal, né, doutor? Isso. Obrigado. Obrigada, doutor. Tá ficando por aqui o nosso Rede Notícia, primeira edição. Às 5 da tarde tem a segunda edição do Rede Notícia com as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo, né, Janaína? Mas antes de encerrar aquele recado, segue a gente no nosso canal exclusivo. Essa entrevista daqui a pouquinho já está lá para você poder seguir, para você poder tirar sua dúvida também. Rede Notícia TVH no nosso canal exclusivo no YouTube. E agora, bola na rede Júnior Brasil, falando desse jogo de ontem, né, Júnior? Boa tarde.